E se a gravidade, na verdade, estivesse vazando para outra dimensão? Não parece algo totalmente impossível, não é? Nós observamos seus efeitos por toda parte, mas até hoje não conseguimos detectar a partícula responsável por ela. Olá, pessoal! Talvez a chave para desvendar esse mistério esteja escondida na chamada hipótese da dimensão escura. Trata-se de uma camada adicional da realidade onde possam estar ocultas o graviton e as partículas de matéria escura. Bem-vindos ao nosso canal Pipa, eu sou o Deluca. E hoje quero explorar essa hipótese junto com você. Que tipo de partículas, afinal, surgiram no caos primordial logo após o Big Bang? E qual foi exatamente o papel da gravidade nesse processo? E dentro do seu próprio quarto, quantas dimensões hipotéticas poderiam existir? Hoje, vamos analisar tudo isso juntos. Então, hora de começar o nosso vídeo de hoje. O erro de Einstein. Até mesmo cientistas geniais podem cometer erros. No fim das contas, todos nós somos humanos e não conseguimos escapar das distorções da nossa própria percepção. Ou então partimos desde o início de premissas equivocadas, e isso acaba influenciando fortemente até mesmo a interpretação de fatos que parecem indiscutíveis. Entre esses erros, existe algo conhecido como a constante cosmológica de Einstein. Esse valor representa as propriedades do vácuo físico e foi introduzido para que algumas equações da relatividade geral tivessem soluções estáticas, funcionando, por assim dizer, como uma espécie de ajuste artificial. O problema da constante cosmológica começou quando ficou claro que Einstein estava baseado em uma ideia incorreta sobre a natureza do universo. Assim como muitos cientistas da época, ele acreditava que o universo era estático, ou seja, o universo seria imutável no espaço e no tempo, existindo para sempre, sem jamais desaparecer. Naturalmente, isso significava que o universo não estaria se expandindo. No entanto, em 1929, Edwin Hubble descobriu que as galáxias estão se afastando umas das outras. Em outras palavras, o universo está em expansão. Einstein acabou retirando a constante cosmológica e mais tarde chegou a chamá-la de o maior erro de sua vida. Ao longo do século XX, os princípios do universo estacionário foram sendo refutados um após o outro. Primeiro ficou comprovado que o universo surgiu há cerca de 13,7 bilhões de anos com o evento do Big Bang. Com dados mais recentes, esse valor foi ajustado, e hoje é mais comum considerar que isso ocorreu há cerca de 13,8 bilhões de anos. Depois foi descoberta a matéria escura, embora sua natureza ainda permaneça no campo das hipóteses. Em seguida, foi identificada também a energia escura, igualmente misteriosa. Trata-se de algo que começou a acelerar a expansão do espaço há aproximadamente 5 a 6 bilhões de anos. E é aqui que surge um novo problema, ainda mais profundo. Quando físicos tentaram calcular a densidade da energia do vácuo usando a teoria quântica de campos, descobriram que o valor teórico supera o valor observado em cerca de 120 ordens de magnitude. Mesmo um erro de 120 vezes já seria enorme, mas aqui não estamos falando de 120 vezes, e sim de um erro de 120 ordens de magnitude. Em outras palavras, para chegar ao valor real, seria necessário dividir o valor previsto por um número com 120 zeros após o 1. Esse problema da constante cosmológica também é conhecido como vácuo catástrofe, a catástrofe do vácuo, e colocou em dúvida quase todo o nosso entendimento sobre o universo. Em especial, ele é uma das razões pelas quais ainda não conseguimos unificar as diferentes interações fundamentais em uma única teoria de tudo. Mas o problema não para por aí. Existe mais um, e ele se chama gravidade. O problema da gravidade. Antes de tudo, o ponto de partida que levou Einstein a desenvolver sua teoria foi justamente um problema nas ideias sobre as gravidades estabelecidas por Newton antes dele. Ao considerar esse fato, outro aspecto acaba soando profundamente irônico. Entre as 4 interações fundamentais, a gravidade continua sendo a mais enigmática de todas. Podemos até dizer que criamos uma teoria inteira só para explicá-la, mas no fim das contas, isso não resolveu o problema. Em primeiro lugar, entre as 4 interações, a gravidade atua em grandes distâncias, mas é a mais fraca de todas.
Essa afirmação pode parecer estranha à primeira vista, mas é extremamente fácil verificar que ela está correta. Pegue um pequeno ímã, encoste-o em um pedaço de metal e depois vire tudo de cabeça para baixo. O ímã não vai cair. Agora, imagine o seguinte: nem mesmo a força gravitacional de um planeta inteiro como a Terra é suficiente para fazer um pequeno ímã se soltar. Em segundo lugar, já sabemos que a interação eletromagnética, a interação forte e a interação fraca possuem partículas mediadoras. No entanto, o graviton, que deveria ser responsável pela gravidade, ainda não foi descoberto. Esse problema pode ter alguma relação com a matéria escura e a energia escura, mas nada pode ser afirmado com certeza. Como você já deve ter percebido, quando não entendemos nada e até os cálculos entram em contradição, tudo acaba se tornando mera especulação. Ainda assim, parece que existe uma possibilidade de resolver todos esses problemas. Basta voltarmos nossa atenção para a teoria das cordas, mais precisamente para a hipótese da dimensão escura baseada nessa teoria, que é cheia de desafios. Sobre a teoria das cordas, podemos falar o quanto quisermos e mesmo assim acabar sem entender nada. Provavelmente porque esse é um dos campos mais difíceis de toda a física moderna. Por isso, aqui vamos nos limitar a uma explicação simples, apenas o suficiente para compreender o que vem a seguir. Pois bem, na teoria das cordas existe o conceito de um espaço com 11 dimensões. Em essência, como o próprio nome sugere, essa ideia propõe que o espaço não possui apenas as 3 dimensões com as quais estamos familiarizados, mas sim um total de 11 dimensões. No entanto, não somos capazes de enxergá-las. Isso porque elas são extremamente pequenas, menores até do que um próton. Imagine uma folha comum no tamanho A4. Na prática, ela possui uma estrutura tridimensional, mas a terceira dimensão, que é a altura ou a espessura, é incrivelmente pequena em comparação com o comprimento e a largura. Por isso, no dia a dia, podemos simplesmente ignorar essa terceira dimensão. No entanto, em certos tipos de cálculo, mesmo sendo tão pequena, a espessura precisa ser levada em conta. Por exemplo, quando se analisa as pequenas irregularidades presentes na superfície. Na Idade Média, não se escrevia em papel, mas sim em pergaminho. O pergaminho é mais espesso do que o papel, mas ainda assim, no cotidiano, sua espessura pode ser ignorada, sendo tratado como algo bidimensional. Porém, no meio acadêmico é bem conhecido o conceito de palimpsesto. Trata-se da prática de apagar um texto antigo escrito no pergaminho e escrever um novo por cima. Isso acontecia porque o pergaminho era extremamente caro, e simplesmente descartar documentos antigos era considerado um luxo inaceitável. Hoje a ciência já desenvolveu métodos para recuperar esses textos apagados. Em um único documento, podem existir dezenas de textos sobrepostos. Para decifrá-los, utilizam-se técnicas semelhantes à ressonância magnética, permitindo observar minúsculas irregularidades na superfície. Em outras palavras, o estudo dessas dimensões consideradas insignificantes pode ser extremamente valioso. E você provavelmente já percebeu por que estamos falando disso. O universo funciona da mesma forma que o pergaminho. 3 dimensões são imensas, enquanto as outras 8 são microscópicas, e por isso não exercem qualquer influência no nosso cotidiano. No entanto, é justamente nelas que podem estar escondidas as chaves para desvendar muitos dos mistérios do universo. O problema com essas dimensões é que, além de serem incrivelmente pequenas, próximas da escala mínima teórica conhecida como escala de Planck, também não conseguimos identificar qual é a configuração correta entre inúmeras possibilidades. O número de possibilidades chega a algo como 1 seguido de 500 zeros. Esse número é maior do que a quantidade de átomos no universo, mas apenas uma dessas possibilidades está correta. Ainda assim, pesquisas recentes indicam que, na verdade, pelo menos uma dessas dimensões pode ser muito maior do que se imaginava. Mesmo assim, ela continua sendo microscópica, com apenas alguns micrômetros de tamanho. Isso é comparável ao tamanho de uma bactéria, mas em relação ao comprimento de Planck, é gigantesco e poderia ser observado se soubéssemos exatamente onde procurar. É por isso que essa dimensão hipotética recebeu o nome de dimensão escura. Mas por que isso é tão importante? Porque é possível que justamente ali estejam escondidos o graviton, partículas hipotéticas de matéria escura e até mesmo a energia escura.
Os cientistas foram ainda mais longe e propuseram modelos que explicam como essas entidades podem ter penetrado nessa dimensão escura hipotética. Nos primeiros segundos após o Big Bang, quando o universo já havia esfriado o suficiente para permitir o surgimento das primeiras partículas estáveis, mas ainda não havia se expandido bastante, podem ter ocorrido fenômenos extremamente estranhos, impossíveis hoje, dando origem a partículas exóticas que não se encaixam no modelo padrão atual. Sabe-se que as 4 interações fundamentais, gravidade, eletromagnetismo, interação forte e interação fraca, originalmente estavam unificadas, sem diferenças essenciais entre si. E foi justamente a gravidade a primeira a se separar dessa interação unificada. Talvez isso tenha ocorrido porque durante esse processo teriam sido formados os chamados gravitons escuros, que acabaram sendo expulsos para a dimensão escura. Hoje, eles se comportam como se estivessem fora da matéria observável. Em outras palavras, assim como a matéria escura, essas partículas gravitacionais invisíveis podem estar escondidas em regiões do universo que ainda não conseguimos investigar com os nossos métodos. E isso acontece simplesmente porque não sabemos onde procurar. Como já mencionamos, para a nossa vida cotidiana, 3 dimensões são suficientes. E a nossa consciência não evoluiu para perceber essas 8 dimensões adicionais. Ainda assim, também não conseguimos perceber raio-x ou ultravioleta, mas os cientistas aprenderam a detectá-los. Em resumo, o verdadeiro desafio está em compreender com precisão o que exatamente devemos procurar. A ciência não para, e muitas descobertas fascinantes ainda estão por vir. E se você gostou desse vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê na próxima aqui no canal Pipa. Até lá!